Então, no versículo 8, o apóstolo começa a dizer: Deus lhes deu o espírito entorpecido. Sim, aquela nação recebeu esse espírito entorpecido, olhos para que não vissem e ouvidos para não ouvirem. Até o dia de hoje sempre foi assim. Até o tempo de Paulo era assim e hoje também continua da mesma forma, não mudou. Mudaram muitas coisas, mas isso não mudou. Os judeus têm essa dificuldade de aceitar a Cristo como o Messias. E Davi diz: torne-se-lhes a sua mesa em laço, em armadilha, e em tropeço, em retribuição. Escureçam-se-lhes os olhos para não verem, e tu encurva-lhes sempre as costas. Olha só que coisa triste, né? O que Deus teve que fazer com o seu próprio povo, dando-lhes as costas, encurvando-lhes as costas, para que eles não pudessem ver, fechando os seus olhos, escureceram-se os olhos, porque, na verdade, eles não queriam ver a realidade, o que estava realmente acontecendo. Eles não queriam ver o plano de Deus. No versículo 11, continua o apóstolo dizendo: logo pergunto, porventura tropeçaram de modo que caíssem de maneira nenhuma, antes pelo seu tropeço veio a salvação aos gentios para nos incitar à emulação. Ou seja, emulação é uma certa vontade de fazer aquilo que o outro está fazendo, né? É algo assim, vamos dizer, influenciador, né? Uma influência, uma emulação, uma influência que a gente recebe de outras pessoas. Então, Deus provocou os judeus através dos gentios para os incitar à emulação, ou seja, para fazê-los entender e querer também ser e receber essa graça que os gentios recebem. Olha, se os gentios podem receber a graça de Deus, que eles consideram sendo Deus deles, do qual Deus fala que eles eram propriedade exclusiva para fazer a sua obra. Agora vocês imaginem, se nós como gentios recebemos essa graça também para fazer a obra do Senhor, a obra de Deus, quanto mais eles podem aproveitar e também aceitar a graça que não os impede também de seguir a lei, afinal, a lei, como diz aqui, é dos pais, né? O apóstolo explicou nos capítulos anteriores que a lei pertence aos pais, Moisés, Abraão, Isaac, olha só, tudo isto foi derivado deles. Eles são descendentes do povo que serviu a Deus. E por que que eles não estão aceitando agora a graça que Deus está oferecendo para toda a humanidade através de Jesus? Porque a graça antes era mesmo através da lei, para que as pessoas pudessem voluntariamente se entregar à prática do bem, à prática do amor ao próximo, à prática da justiça. Mas agora foi preciso que Deus, através de Jesus, fizesse assim um corte na história e permitisse que Jesus fosse rejeitado por alguns dos judeus e por outros ele é aceito, como o apóstolo Paulo aceitou. Ele teve aquele encontro, embora, como ele diz, né, como um abortivo, porém, ele teve um encontro, ele teve os seus olhos abertos para essa realidade de que Jesus
é o Messias, e é através dele que se dá a grande evolução do mundo. E agora a gente tem aqui o versículo 12: ora, se o tropeço deles é a riqueza do mundo, e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Ele está falando aqui de coisas espirituais, né? Riqueza no sentido de espírito, de salvação, porque a salvação é a maior riqueza que nós temos. Então ele está falando aqui sobre essa questão, não a riqueza financeira, não, ele não está se tratando aqui de riqueza financeira, mas de riqueza da fé, riqueza de receber a graça, de receber a bênção de Deus que é eterna, a bênção maior que é a salvação. Agora, vocês imaginam, se eles tropeçaram, no caso, rejeitando a Cristo, matando, crucificando a Cristo, e nos permite, então, hoje receber a Jesus, agora vocês imaginem se eles aceitam a Cristo, se eles chegam a essa conclusão de aceitar a Jesus, então, vai ser a ressurreição dos mortos. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Vai ser realmente algo maravilhoso. Louvado seja Deus. Imagine o que será na sua plenitude. Então o versículo 13 vem dizendo aqui: mas é a vós, gentios, que falo, e porquanto sou apóstolo dos gentios, olha só, o apóstolo foi escolhido como apóstolo para ir aos gentios, não somente aos judeus, embora ele ia também aos judeus, porém ele se dirigia sempre aos gentios em toda parte onde ele ia, né? Porque os judeus rejeitavam a sua palavra, a sua pregação, então ele se voltava para os gentios e os gentios aceitavam. Então ele estava falando bem ali do seu ministério sobre os gentios, para ver se de algum modo, versículo 14, para ver se de algum modo posso incitar à emulação os de minha raça, ou seja, da minha nação, né? E salvar alguns deles, pelo menos alguns deles, como lá no passado Deus reservou os 7.000, em muitas outras vezes, Deus sempre deixou um remanescente fiel pela eleição da graça, pela graça de Deus, eles se manteram fiéis. Então agora Deus está dando a oportunidade para muitos da nação israelita para se voltarem a Deus através de Cristo. Não para que eles deixem o Deus de Israel, mas que agora através de Cristo eles possam cumprir as leis e se manterem firmes na fé e aceitarem a Cristo, o Messias. Messias que veio para eles, louvado seja Deus. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, se não a vida dentre os mortos, ou seja, a ressurreição, né? Então, é maravilhoso este texto que nos fala que foi necessário que houvesse uma rejeição por parte de muitos dos judeus, principalmente da nação como um todo, no sentido de os governantes da nação, os principais da nação, os príncipes e os sacerdotes rejeitarem a Cristo, mas mesmo assim Deus ainda em sua misericórdia, em sua graça, escolheu alguns deles e salvou alguns deles e fez com que eles entendessem e aceitassem a fé em Cristo Jesus. Então, esses também são reconciliados com Deus, admitidos
por Deus no seu reino, no reino que Cristo veio dizer, veio pregar, veio nos levar a esse reino, o reino de Deus que está dentro de nós. Agora, se eles são admitidos, isso significa que há a vida eterna, há a ressurreição dentre os mortos, vai haver vida verdadeira.